chuchus, tudo bom? Estamos aqui de novo com mais uma aula à distância. Vamos recapitular do que a gente estava falando. Nos últimos encontros, nós aprendemos potenciação, nós falamos um pouquinho de notação científica e agora, dando continuidade às operações dentro do conjunto numérico dos números reais, a gente vai falar um pouquinho de radiciação. Mas a gente não vai falar de todos os tipos de radiciação. A gente vai falar das raízes quadradas. A raiz quadrada não é um conceito novo. Vocês já viram raiz quadrada lá desde os números naturais, a gente aplicou para os números racionais, a gente aplicou para os números inteiros, agora a gente está vendo dentro do conjunto dos números reais. Vamos lembrar o que esse conceito significa. Então, quando eu estou calculando a raiz quadrada de um número, eu quero saber quem é o número que vezes ele mesmo resulta esse cara aqui que está no símbolo. Vamos relembrar também o nome dessas coisas. Vocês já sabem, se eu der uma sumida, vocês estão vendo a minha mão, a gente está aqui ainda ó, nessa troca e está tudo certo. Esse aqui é a minha raiz. Quando não tem índice, quando não tem nada, é como se tivesse o número 2 aqui. Ele indica que a minha raiz é quadrada. Aqui é o meu radicando, só para a gente lembrar. E aqui é a minha raiz, que é o meu resultado. Então, se a gente fala que a raiz quadrada de A é B, isso só acontece... Olha aqui, ó, o erro da produção nem me avisa. Isso só acontece porque B ao quadrado é igual a A. Então, quando a gente quer saber, por exemplo, quem é a raiz quadrada de 121, o que a gente está buscando? Quem é o número que é ao quadrado da 121? 11. 11 vezes 11, 11 ao quadrado, 121. Raiz de 49, eu quero saber o número que vezes ele mesmo dá 49. Então, quando a gente olha lá na nossa tabuada, o número que vezes ele mesmo dá 49, 7. Raizinha de 49 é 7. Você fala assim, mas isso aí a gente já sabe. A gente já conhece dos números naturais, dos números inteiros, dos números racionais. Mas, às vezes, eu tenho um número que é muito grande, que eu não sei a tabuada de cabeça até o final, ninguém sabe. O que a gente vai ter que fazer? Quando a gente não conhece o número que a gente quer tirar a raiz, só vai ter um caminho, fatorar. Porque quando a gente fatora, a gente consegue descobrir quem é a raiz, se o número tiver, e caso ele não tenha, a gente consegue identificar também que ele não tem raiz quadrada exata. 2 exemplinhos aqui para a gente lembrar como fatora e para a gente identificar. Vamos lá, eu quero a raiz quadrada de 288, então o que eu vou fazer? Fatorar o 288. Vocês lembram o que é fatorar? Fatorar, a gente vai reescrever o número como um produto de fatores primos que deram a origem a esse número. Então, 288, ele é par? Sim, vai dar por 2. Aqui nessa linha a gente coloca os nossos fatores. 288 dividido por 2, 144. Aí, 144, ainda é par. Dá para dividir por 2 de novo. 144 dividido por 2, 72. Dá para dividir por 2 de novo. 72 dividido por 2, 36. Ainda é par, ainda continua dividindo por 2. 36 dividido por 2, 18. Par de novo, divido por 2. 18 dividido por 2, 9. 9 não é par, não dá para dividir por 2, a gente sabe que ele está lá na tabuadinha do 3. Então, 3, 9 dividido por 3 dá 3, 3 é primo, só vai por 3 e dá 1. Tá, Priscila, fatorei. E agora, qual é o caminho que eu tenho que seguir? Se a raiz é quadrada, eu vou buscar dentro da fatoração duplas de números iguais para resultar a minha raiz. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma dupla do 2. Eu tenho outra dupla do 2 e uma dupla do 3. Reparem, tem gente que não tem dupla. Quando eu olho aqui, ó, esse 2 ele está sozinho. Então, o que isso significa pra gente? Significa que este número não tem raiz quadrada exata. Tá, Priscila, ele não tem raiz quadrada exata, eu consigo dar uma simplificada? Consigo simplificar. Como eu vou simplificar? Quem não tem dupla fica dentro da minha raiz. E o que eu coloco do lado de fora? Bom, meu Lô, o
que você vai colocar do lado de fora? Você vai colocar o produto desses carinhas que a gente juntou. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. 288 não tem raiz quadrada exata, mas a simplificação dessa raiz quadrada vai ser 12 raiz de 2. Tá, vou até melhorar esse exemplo aqui, ó, para ficar um exemplo lindo. Que era a raiz de 900. Muitos de vocês vão olhar para 900 e falar assim, mas Priscila, já sei a raiz de cabeça, não preciso fatorar. Aluno, se tu sabe, lindo, não fatora. Mas vamos pegar ele de exemplo para a gente ver como é que faz se a gente não soubesse de cabeça. 900, mesma coisa, fazer aquela fatoraçãozinha linda igual a gente fez em cima. É par, vai por 2. 900 dividido por 2, 450. Ainda é par. O que eu vou fazer? Divido por 2 de novo. 450 dividido por 2, 225. Não é mais por 2, ele não é par. O que a gente vai ver? Vamos tentar verificar se ele é por... Tentar não, né? Vamos verificar se ele é por 3. Como é que a gente verifica se ele é por 3? Soma os algarismos e vê se a soma desses algarismos está lá na tabuada do 3. 2 mais 2, 4, mais 5, 9. Então, esse número é divisível por 3. Vou dividir por 3. 225 dividido por 3. 22 por 3 dá 7. 1, 15, 75. Ainda é por 3. 75 dividido por 3, 25. 25 é por 3? Não, não é. Mas eu sei que ele é por 5. 25 por 5 dá 5, que é primo, só dá por 5 que dá 1. Vou montar as duplas. Uma dupla do 2, uma dupla do 3, uma dupla do 5. Olhem bem para essa fatoração. Sobrou alguém aqui? Não, não sobrou. Se não sobrou, significa que ele tem raiz quadrada exata. E qual vai ser a raiz desse cara? Pega o exemplo de cima. Pega quem tem dupla e multiplica. Então, eu vou fazer 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 5, produção. Muito obrigada, produção. A produção não quis aparecer. Isso aí, vamos lá, minha produção. Minha produção de áudio aqui não tá nem... Tem certeza, produção? Então tá ótimo. Produção aqui não querendo participar, querendo ficar, ó, em silêncio. Parece até que eu sou maluca, eu tô falando sozinha. Então aqui, ó, 2 vezes 2. 2 vezes 2, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, produção me dá aquele auxílio. 30. A raiz de 900 é 30. Tudo lindo. Então, ó, olha o que a gente viu. A gente relembrou como é que funciona a raiz. Quando é a raiz de um número que a gente já conhece, já está na nossa tabuada, ó, coisa linda, a gente faz direto. Se a gente não sabe, o que a gente tem que fazer? Fatora. Ah, Priscila, mas tem fração dentro dos números reais. Se tem fração, eu faço o quê? Querido, simples. Quando eu tenho a raiz de 25 sobre 144, na verdade, aquilo que eu quero é a raiz de 25 sobre a raiz de 144. Raiz de 25, 5. Raiz de 144, 12. Tira individualmente, está tudo certo. A gente usa aquela mesma propriedade que a gente viu lá de potência, quando a gente tinha potência de quociente, potência de fração, porque lembra, fração é quociente. Quando eu tinha potência de quociente, eu fazia a potência do de cima e a potência do de baixo. A mesma coisa vai funcionar no caso das raízes. Eu tenho a raiz de um quociente, eu tenho a raiz de uma fração. O que eu faço? Raiz do de cima, raiz do de baixo. Tá, Priscila? Eu entendi. Mas se dentro da minha raiz tiver um número negativo? Bom, a gente não tem raiz quadrada de números negativos dentro do conjunto dos números reais. E como eu tenho a certeza disso? Vou dar um exemplo com um númerozinho que a gente vai fazer bem fácil. Se eu tiver menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4. Sinais iguais na multiplicação, minha resposta positiva. Então, menos 2 ao quadrado dá mais 4.
E se eu fizer 2 ao quadrado, eu também sei que dá 4. Observe que se eu pegar um número negativo e elevar ao quadrado, minha resposta é positiva. Se eu pegar um número positivo e elevar ao quadrado, a resposta também é positiva. Se sempre que eu elevo ao quadrado as minhas respostas são positivas, eu não vou ter raiz de menos 4 dentro do conjunto dos números reais. Então, essa raiz aqui, como qualquer raiz de um número negativo, não pertence ao conjunto dos números reais. Visto isso, a gente fechou a parte de radiciação. Vou deixar para vocês um materialzinho igual da aula anterior. Vocês vão ter um PDF para acompanhar, vocês vão ter uma listinha de exercício. Em sequência, vocês recebem o gabarito. Espero que vocês tenham entendido. Vou dar um tempinho para vocês darem uma observada no quadro e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!